A saúde no Brasil é cara, tratamentos então nem se fala, o medicamento no Brasil é caro. Os laboratórios disputam entre si e algumas vezes o consumidor tem a possibilidade de optar pelo medicamento manipulado. Mas até que ponto vale a pena? Nós recebemos a farmacêutica Priscila Espósito para conversar com a gente. Tudo bem, Priscila? Obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda, viu, Priscila? Existe mesmo essa diferença de um medicamento de laboratório para um medicamento manipulado? Existem diferenças quanto ao princípio ativo, aquele que é o que vai ter ação na pessoa, a matéria-prima é a mesma. A diferença que vai ser a respeito de questões técnicas que a gente chama como forma farmacêutica. Cápsula ou um comprimido, nesse sentido. Mas o princípio ativo, aquilo que o médico quis que a pessoa utilizasse, que vai ter o efeito terapêutico, é o mesmo. Agora, a gente sabe também que os laboratórios, às vezes, influenciam os médicos a receitarem os seus produtos. Existem também médicos que já optam pelo medicamento manipulado. Existem médicos hoje em dia que gostam do manipulado, porque o manipulado ele tem diversos benefícios ao paciente. Então, algumas condições especiais, onde um paciente não pode, aquela dosagem precisa ser ajustada, então os médicos preferem. Ou então, muitas pessoas que têm necessidade de tomar várias medicações, onde a indústria não tem todos eles juntos, a gente consegue isso com o manipulado. Se você não tiver problema nenhum em juntar todas essas medicações, a gente pode deixar a pessoa tomando uma cápsula só. Certo. Agora, também é muito mais caro, né, o manipulado? Depende. Antigamente era mais barato. Hoje em dia a gente não vai ter tanta diferença, porque a farmácia de manipulação lá também teve um custo elevado por diversos programas de controle de qualidade, diversas análises que têm que ser feitas exatamente para a gente garantir, né, que não vai ter essa diferença. Então depende muito da medicação. Algumas a gente encontra mais barato, outras até um pouco mais caro. Você falou da dosagem, isso é bem bacana mesmo, porque às vezes a pessoa precisa de um medicamento, aí acaba cortando pela metade ou 3/4, e isso fica complicado. Que não é o ideal, né? Porque você não consegue uma precisão de dose ao partir um comprimido. Onde a manipulação pode entrar exatamente nisso. Ou crianças que às vezes não podem tomar ou não conseguem engolir um comprimido, a gente pode fazer um xarope gostosinho, né? Uma solução, tem essa opção. Agora, eu me lembro, pelo menos eu que sou de época, que teve um laboratório que era famosíssimo, que era praticamente o único de manipulação que havia em São Paulo, e que se descobriu que era tudo uma falcatrua, que tinha nada dentro dos comprimidos, aquela coisa toda, né? Como reconhecer que uma farmácia de manipulação é segura ou não? A farmácia precisa ter uma licença de funcionamento, ela tem que deixar isso afixado. Então, a partir do momento onde você vê que a farmácia tem essa licença, isso já quer dizer que a vigilância sanitária já foi, já inspecionou, né? Mas é muito importante das pessoas que utilizam ter um canal de comunicação com o farmacêutico. Então, converse, tire suas dúvidas, exija, pergunte. A farmácia hoje ela precisa ter controles de qualidade que antigamente não tinha, mas as legislações, hoje uma farmácia tem uma legislação tanto quanto uma indústria farmacêutica. Então, desde as matérias-primas que precisamos que sejam de fornecedores qualificados, tenha certeza da matéria-prima, até a dispensação, até a entrega. Para entregar uma medicação, eu tenho que fazer análises nessa medicação para te entregar. E todo medicamento manipulado precisa da supervisão de um farmacêutico. Precisa, exatamente por ser um processo de produção. Então, tem todas as questões técnicas que precisam, então o farmacêutico, além de tem sempre que se atualizar para poder saber fazer essas medicações da melhor maneira possível, o farmacêutico tem que avaliar, saber se essa medicação está de acordo, o processo da manipulação, conferir e ainda na hora de dispensar para o paciente ele tem que dar orientações a respeito com água, sem água, que tipo de água, pode ser com alimento, sem alimento. Então o processo como um todo tem que ser acompanhado por um farmacêutico. E agora, como é que a gente pode saber com certeza, né, se aquele produto manipulado é exatamente aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente precisa? É muito difícil, quando a gente recebe, por exemplo, uma cápsula, você ter certeza a respeito do que tem. Grande parte dos nossos pós são brancos ou, se forem de planta, são marrons. A pessoa não vai ter essa noção. Mas o que é
principalmente importante é você se assegurar se a farmácia tem essa licença, questionar a respeito do controle de qualidade, observar bem. Você vai conseguir ver, por exemplo, se essa cápsula não está grudada, né? Ou um creme que é de uma cor e de repente está de outra. Mas é preciso realmente esse canal, essa conversa com o farmacêutico e você questionar. Por exemplo, tem um produto que está muito na moda, né, que é o ômega 3. Outro dia eu fui à minha médica e falei que eu estava utilizando o ômega 3. Aí ela falou assim, mas é bom? Presta? Porque ou você está tomando nada. Aí eu falei, não sei. Ela falou, então coloque na geladeira. Se congelar, pode jogar fora. Aí ela falou, né? E aí eu fiz o teste com o meu e o meu realmente era bacana. Porque cada matéria-prima, ela tem uma condição. Então, você consegue avaliar, né, se isso é ou não. E realmente, por exemplo, a respeito do ômega 3, tem diversos fornecedores com diferenças de dosagens, né? Então, é importante, por isso que é importante para a farmácia trabalhar com um fornecedor que seja qualificado e ela tem que ter um controle de qualidade para isso, né? E informar o seu paciente também. Priscila, você falou em creme, né? Por que o creme manipulado tem um prazo de validade tão estreito? Dura pouquíssimo. O prazo porque a farmácia de manipulação, ela não precisa fazer um teste de estabilidade como uma indústria. Então, por mais que este creme, ele até pode durar um pouco mais, mas como a farmácia, por legislação mesmo, ela não precisa fazer esse teste de estabilidade, que a indústria coloca 2 anos. Então, a farmácia de manipulação tem que reduzir isso, até por questão de técnica, de como a gente faz. Mas o produto ele tem uma boa durabilidade dentro daquele período que ele foi estipulado para ser usado. Essa é uma vantagem da manipulação. Ela te fornece um produto para você usar durante o período que deve ser usado. Não sobre nem falta. E uma coisa que está muito em moda aí, a coisa do shampoo. Shampoo manipulado, shampoo... É melhor? Ele é o mais natural para o cabelo? Depende dos ativos que a gente vai trabalhar, né? Então, você consegue fazer um shampoo com tensoativos, como a gente chama, que é o que vai dar aquela detergência, né, pro shampoo. Você consegue fazer isso com produtos que são mais suaves. E as matérias-primas que você pode utilizar também podem ser matérias-primas que são mais suaves. Hoje em dia a gente tem uma tendência a tudo vegetalização, né? Então, você pode utilizar matérias-primas orgânicas ou de origem natural. E a manipulação te fornece essa possibilidade. Você não precisa ficar preso a um produto industrializado. Desde que o prescritor coloque essas matérias-primas, você pode estar fazendo dessa maneira. Quer dizer, mas sempre com o controle do seu médico, né? Sempre com o controle do prescritor. O prescritor escolhe todos os ativos e você vai estar fazendo. Sempre com esse controle, mas várias farmácias de manipulação já desenvolvem uma linha de produtos e colocam à disposição também das pessoas. A partir do momento que a farmácia ela só tem que transformar isso, registrar o produto, né? O que é interessante na manipulação a respeito de cremes, isso eu acho uma coisa que o produto manipulado, ele é um produto individualizado. Então, a partir do momento que o prescritor fala todas as matérias-primas que ele quer que coloque, os ativos, e ele coloca lá um creme base, ou seja, eu quero que seja um creme. O bom da manipulação, o que é? Você gosta mais de um creme com toque seco? Ou você gosta de um creme que já seja um pouco mais untuoso? Qual fragrância você prefere? Você consegue levar um produto personalizado, sem interferir na prescrição médica, porque os ativos são o mesmo, mas o sensorial você consegue ter um diferencial. Bom, para a gente encerrar, você é farmacêutica, né? Você, como especialista no assunto, você recomenda a manipulação? Recomendo farmácia de manipulação, medicamento individualizado. As pessoas podem ter acesso a isso, é uma vantagem. Aquilo que a indústria não pode oferecer, a farmácia de manipulação está aí para isso. Perfeito. Exatamente, para estar oferecendo, e são produtos de qualidade. Maravilha. Obrigado, viu, querida? Volte muitas vezes aqui ao programa.